Olá, galerinha! E aí, benditos e benditas, jovens e jovas, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Itiel e a nossa aula de filosofia de hoje é sobre o quê? O direito divino de governar. Eu espero que vocês estejam estudando, né? Não esteja só que nem bicho preguiça, só comendo e dormindo. Então vamos estudar a filosofia, vamos juntos. Vamos falar sobre o direito divino de governar. No período da Idade Média, durante a Idade Média, o governante que tinha a imagem ou do príncipe ou do rei era considerado um representante de Deus. Um representante de Deus. Olha que loucura. Portanto, esperava-se dele que ele zelasse pelo bem-estar de seus súditos na vida terrena, mas também pela salvação espiritual e eterna deles. Então, na Idade Média, acreditava-se que Deus, que o próprio Deus, lhe concedia o direito divino de governar, o qual seria transmitido, logicamente, de forma hereditária. Então, o príncipe era considerado inviolável. Os tiranos ou os déspotas, por sua vez, quando eles chegavam ao poder, eles eram vistos como castigos de Deus para punir os pecados dos homens. E eles deveriam ser respeitados e obedecidos, suportados. Então, na sociedade europeia medieval, a hierarquia social deveria ser rigidamente respeitada, tá certo? Então, sendo a comunidade política comparada, a sociedade política foi comparada assim a um corpo, conhecido como o corpo místico do político do rei. O corpo místico do rei. Então, ela era representada pelas funções de cada classe social da seguinte maneira. Por exemplo, a cabeça representava quem? O governante, ou seja, o direito divino de governar. E quem representava ela? O rei. Era dividido assim. O corpo místico político do rei. A cabeça, o governante. O peito era o quê? Eram as leis, ou seja, os representantes das leis, que eram quem? Os magistrados e os conselheiros. E depois vinham o quê? Os membros superiores, que representavam quem? A defesa, o exército. E também tinha os membros inferiores, que representavam aí as classes menos favorecidas, que eram aí os camponeses e os artesãos, que representavam o sustento, tá certo? Garantido aí pelos trabalhadores, logicamente. Então, a cabeça, o peito, os membros superiores e os membros inferiores, assim era dividido o corpo político místico do rei, tá certo? E essa hierarquia, gente, era considerada natural e estabelecida pelo próprio Deus, tá certo? Assim como na natureza existe aí a submissão dos animais mais fortes e superiores aos animais mais fracos e inferiores, assim também era essa hierarquia. Ou seja, o príncipe, por sua vez, ele não era apenas alguém comum, mas ele tinha que responder a Deus caso ele fosse um péssimo governante, tá certo? Ele teria que responder perante Deus por ter promovido ou não, com base em seu exemplo, as virtudes, tá certo? E principalmente a salvação de seus súditos. E aí nós chegamos a Tomás de Aquino, lá no século XIII, né? Ele vai escrever algumas coisas sobre política. E o que ele vai dizer? O filósofo era filósofo e teólogo, Tomás de Aquino, no século XIII. Ele reconheceu como natural o ilegítimo direito de resistir aos governantes despóticos, tá certo? E de levá-los a abdicar do trono por meios legais, ou seja, ele não concordava com a tirania, que você poderia se rebelar diante de um governante aí
de um tirano, tá certo? Então o que ele vai dizer? Ele, influenciado pelas obras de Aristóteles, o que ele vai dizer? Ele defendia a participação dos cidadãos para o êxito do governo e previa a necessidade de que o próprio governante se conformasse à virtude. Ele entendia esta como inclinação e hábito de agir conforme a razão, ressaltando a importância das virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? Quais são elas? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, o príncipe tinha que ter essas virtudes e agir em conformidade delas, tá certo? Então, ele deveria regular a vida dele inteira e das pessoas, guiando suas intenções, enquanto as leis regulavam-lhes a vida externa, conduzindo suas ações, tá certo? Então, segundo Tomás de Aquino, a lei, uma lei, que não se conformasse completamente à razão, para ele era como se fosse um pecado, uma iniquidade, uma lei que não se conformasse à razão. Então, as verdadeiras leis estabelecidas de acordo com a razão conduziriam os seres humanos à sua finalidade, à beatitude. Além de proporcionar o bem da coletividade, logicamente, Tomás de Aquino também destacava outra coisa muito importante, que era uma certa hierarquia entre as leis. Como que se dava essa hierarquia? Existiam classificações de leis. Primeira delas, lei divina. Ou seja, a primeira delas é a lei que rege todas as coisas. A lei divina é a lei principal, a que todas as demais deveriam partir dela. Então a lei divina é o princípio de tudo, tá certo? Então, ela que guiaria o ser humano à salvação. Essa é a primeira da hierarquia. A segunda vem a lei natural. O que é essa lei natural? Ela é voltada à conservação da vida, à geração e à educação dos filhos, ao desejo da verdade, ligada também às inclinações comuns, regidas pelos princípios da moralidade. Por exemplo, fazer o bem e evitar o mal. Então, esse é um exemplo de lei natural. Então, leis divinas, leis naturais e agora leis humanas, tá certo? Estabelecidas pelos próprios humanos, logicamente, com base na lei natural, dirigida à utilidade comum. Deveriam emanar da própria comunidade, como também do seu representante legítimo. Outra característica muito importante em Tomás de Aquino é que ele diferenciava, tá certo? Ele diferenciava igreja e Estado. O que ele dizia? Afirmava que o Estado não deveria se subordinar necessariamente à igreja, por terem ambos diferentes origens. Olha o que ele diz. O Estado seria uma instituição natural, voltada ao bem comum, e a igreja uma instituição sobrenatural. Contudo, entretanto, caberia ao Estado espelhar-se na igreja para aperfeiçoar-se. Tá certo? Então, é isso que Tomás de Aquino trouxe, essa contribuição de não se dobrar às tiranias e que quem nomeou aquele governante teria que levá-lo a abdicar do poder, a sair do poder, já que ele estava causando mal à sociedade por ser um déspota, um tirano, tá certo? Um ditador. Então ele tinha que cair fora, tá certo? Então ele deveria abdicar do poder. Então, como nós podemos observar, o pensamento de Tomás de Aquino, que procurou conciliar a fé e a razão, filosofia e teologia, no campo da política, caracteriza-se também pela busca dessa harmonização entre o poder temporal e o poder espiritual, ou poder atemporal, apesar do reconhecimento dessa distinção, Estado natural, igreja sobrenatural. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o direito divino de governar. Não esqueça, e até mais, eu vejo vocês em breve. Valeu, galera, até mais!